Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre inteligência artificial generativa na educação. Vamos falar um pouco do histórico, algumas aplicações práticas e o uso ético da IA na produção de textos acadêmicos. Essa apresentação faz parte também de um curso de 12 horas que nós criamos em conjunto com a professora Graciela Pellegrini, do Campus Chapecó. O livro se chama Segredos da Inteligência Artificial Generativa, Aplicações Práticas na Educação. É um e-book que está disponível no link que está na descrição desse vídeo. Inicialmente, vamos mostrar aí uma breve história da humanidade em 1 minuto. Então, nessa história da inteligência artificial, tem alguns momentos que são considerados essenciais ou estratégicos. Primeiro, como esse termo inteligência artificial surgiu lá em 1956, proposto por John McCarthy, e que fez a primeira conferência sobre inteligência artificial. Aí tem também o Alan Turing, que criou o famoso teste de Turing. E em 1997, o Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial Kasparov numa partida de xadrez, o que se tornou icônico para mostrar o potencial da IA para ações específicas, não aquela IA mais ampla, mas uma IA mais estreita. No cinema, a inteligência artificial ela aparece em vários filmes como Blade Runner, Inteligência Artificial, Terminator, que é o Exterminador do Futuro, Matrix, Hair, I, Robot, Eu, Robô, né? Homem Bicentenário, esse Eu, Robô com Will Smith, Ex Machina e Transcendência. São alguns filmes que vocês podem já ter visto, que são bem interessantes, que exploram um pouco como a IA aparece. E aí, sem esquecer, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi feito, que eu fiz a referência ali, quando o macaco joga o osso para cima, né? E aquela cena icônica daquele filme de 1969. Aí uma imagem de Blade Runner, uma imagem de inteligência artificial, onde o menino queria se tornar humano. E não podemos esquecer, quando fala de inteligência artificial, Isaac Asimov, que lá em 1950, nessa época, criou esse livro chamado Os 9 Amanhãs. E são 9 contos sobre possibilidades do amanhã, e um deles é chamado de Profissão, onde uma criança chega numa certa idade e ela é levada para receber todo o conhecimento acumulado da humanidade a partir de um capacete. E algumas crianças são rejeitadas, são obrigadas a passar pelo processo tradicional de aprendizagem. Esse livro explora, esse conto explora um pouquinho de alguns potenciais da inteligência artificial. Aliás, Isaac Asimov foi quem criou as 3 leis da robótica, inclusive o filme Inteligência Artificial, ou Eu, Robô, é baseado em sua obra. Alguns livros que eu recomendo, hoje o mais importante é esse, A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman, né? E Michael Bhaskar. Ele está disponível aí também na Amazon para comprar nas livrarias. É um livro muito interessante que explora aí os riscos e potenciais da inteligência artificial. Nesse livro, Um Mundo Sem Trabalho, Daniel Susskind, ele faz uma análise dos riscos da IA para o mundo do emprego. Nesse livro, Superinteligência, o Nick Bostrom, né, mostra os riscos da inteligência artificial sem um devido controle, sem uma devida regulamentação. O livro Homo Deus, de Yuval Harari, ele faz uma excelente abordagem mostrando como a inteligência artificial pode criar super-humanos. Vale a pena a leitura. Esse livro do Kai-Fu Lee, Inteligência Artificial,
ele traz aí elementos de como a inteligência artificial pode moldar o futuro. E esse livro do Martin Ford, Robôs, Ameaça de um Futuro Sem Emprego. Ele me chama a atenção por causa dessa reportagem e por uma série de anúncios de robôs humanoides sendo criados nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, no Japão. Né? Evidentemente que a robótica já está aí na produção de carros. A gente vê que as fábricas de automóveis de hoje, elas têm poucos trabalhadores, mas muitos robôs trabalhando na linha de produção, para fazer soldagem, para levantar peso, para organizar, para pintar, etc. e tal. Mas, nesse momento, há uma produção em grande quantidade. Tem várias empresas lutando para produzir robôs humanoides a um preço competitivo. Fala-se já que é possível se ter aí uma década robôs humanoides com valores aproximados aí de 50 mil dólares, por exemplo, e que poderiam ser muito úteis aí para as empresas, para fabricação e substituição de tarefas, né? Então, esse preço tende a baixar radicalmente à medida que a demanda vai aumentando. E aí é importante, quando a gente fala de inteligência artificial, falar em vocabulário, né? Porque a gente falou, tem a inteligência artificial, que ela já é muito conhecida, quando a gente fala ali com a Alexa, com a Siri, né? Quando o nosso celular completa, tudo isso é uma inteligência artificial, né? Já de conhecimento das pessoas. O próprio, por exemplo, piloto automático do avião é um tipo de inteligência artificial. Mas tem a famosa agora inteligência artificial generativa, que é um tipo de inteligência artificial, tem o GPT, tem prompt e alucinação. Eu escolhi esses 5 termos para a gente conversar um pouquinho melhor. Então, mostrando aí que a inteligência artificial generativa é apenas uma parte do processo de inteligência artificial, nesse processo todo de aprendizado pelo reforço, aprendizado não supervisionado, e da da aprendizagem supervisionada, né? Então a inteligência artificial generativa é uma subcategoria dentro do campo mais amplo da IA e tem por objetivo criar sistemas que podem gerar novos conteúdos, como textos, imagens, música ou até mesmo código, que são semelhantes aos dados em que foram treinados. A ideia do GPT é uma série de modelos de linguagem desenvolvidos pela OpenAI. Esses modelos usam técnicas avançadas de aprendizado profundo para compreender e gerar texto de maneira que se assemelha à escrita humana. Então, vejo que o GPT tem relação com o treinamento para fazer textos em linguagem humana. A arquitetura Transformer, né, que é o T do GPT, ela é uma arquitetura de rede neural que revolucionou o campo do processamento de linguagem natural, que a gente chama de PNL. E o modelo GPT foi inicialmente treinado em um grande conjunto de dados textuais da internet. Durante essa fase, o modelo aprende padrões, estrutura da linguagem e informações contextuais, acumulando um vasto conhecimento sobre a linguagem em geral. Vejo que não é objetivo aqui detalhar muito, mas só para vocês saberem o que significa essas letrinhas do chat GPT, ou chat GPT. As tecnologias sempre causam algum impacto, né? E se a gente fala em educação, a gente pode falar que o papel, a imprensa, o livro, o quadro negro, o telégrafo, o rádio, a televisão, a antena parabólica, o videocassete, o DVD, o computador, o retroprojetor, a internet, o YouTube, o Google Classroom, a Khan Academy, o celular, ali em cima também o telefone, né? Antes ali do rádio inclusive, todas essas tecnologias tiveram sim algum impacto na educação e vem tendo impacto. Aí a inteligência artificial é mais uma tecnologia, não é diferente delas. Alguns dizem que ela é disruptiva, mas tanto quanto a internet. Mas isso a gente vai ter que esperar um tempo ainda para descobrir. Só para vocês terem ideia, em 1935, né? O professor Clark, ele fez um experimento que é ensinar por ondas curtas, ou seja, usando o rádio para fazer uma aula onde os estudantes estariam aprendendo em outro lugar, né? Então aí, por que seu filho poderia ou deveria aprender pelo rádio, né? Então tem aí as reportagens trazidas, e tem todo um modelo de aprendizado trazido nessa revista, que eu posso passar o link para vocês depois. Então, para vocês verem que essa história de tecnologia, revolucionar a educação, é muito mais antiga, tem mais de 100 anos, né? E hoje essa é uma tecnologia nova que sempre assusta,
mas eu sempre me pergunto, né? Será que realmente a inteligência artificial ou um robô daria conta de controlar uma turma de quinta série? Na verdade, nós professores temos nosso papel e esse papel passa pela interação, pela empatia e por entender que cada ser humano que está ali com a gente, do nosso lado, está ali submetido a um processo de ensino-aprendizagem, ele tem uma história, tem objetivos, tem uma visão de mundo, um sonho, e a gente, como docente, tem esse papel de fazer esse processo de mediação do conhecimento. Então, eu acredito muito que nenhuma máquina, nenhuma forma de tecnologia possa substituir a interação humana. Claro que a tecnologia é cada vez mais presente na sociedade e hoje mais de 70% das matrículas no ensino superior no Brasil são em educação à distância. Então são dados recentes, então, que mostra que depois da pandemia as pessoas têm uma preferência pelo aprendizado EAD e isso é um fato concreto para o ensino superior. E não, obviamente, para o ensino, a educação básica, né? Nós temos na educação básica um grande problema. Ainda temos poucas escolas no Brasil, a maioria das escolas da educação básica é oferecida pela rede pública, praticamente 80%, e boa parte das instituições não tem acesso, por exemplo, a laboratórios de física, química, por exemplo, e nem todas elas têm acesso ao laboratório de informática e internet de boa qualidade. Então, são números de 2015, mas não mudaram tanto assim nos últimos anos. Ou seja, a infraestrutura ainda é um grande desafio para a implementação da tecnologia, da internet, das redes sociais, da tecnologia do computador e também da inteligência artificial na sala de aula. Bom, vamos falar algumas aplicações, né? Desde janeiro de 2023 eu venho explorando e me aprofundando, estudando as possibilidades de aplicação da IA generativa na educação. E aí vamos falar da história do prompt, né? Prompt, que é esse comando que você dá para o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, e nesse caso eu pedi para ele, eu usei o ChatGPT 4.omni, né, que é uma versão paga, que produz também imagens, né? Mas você poderia usar o DALL-E, que é gratuito, ou mesmo o Midjourney, que é gratuito, para produzir a mesma imagem ou semelhante. Crie uma ilustração representando um diálogo fictício entre Galileu Galilei e Isaac Newton. Eu poderia, por exemplo, pedir para que esse diálogo fictício também acontecesse de maneira em linguagem escrita e não apenas com imagem, tá ok? Claro, deixo bem claro que Galileu faleceu um ano antes que Isaac Newton nasceu. São dois grandes gigantes da área da física, né, e da metodologia científica, né, e contribuíram demais para a experimentação, para o método experimental, para a matemática, para a física, para a filosofia. Alguns exemplos de prompts. Crie uma tabela com a programação das aulas do semestre. Explique como calcular a quantidade de tijolos em uma parede de 20 metros por 3 metros. Crie uma história fictícia baseada na saga de Robinson Crusoe. Deduza a equação de Pitágoras. Leia a apostila em PDF e elabore uma lista de 20 questões objetivas. Desenhe uma sala de aula do futuro. Corrigir a redação e apresentar sugestões para melhoria. Faça o sumário em um vídeo. Explique uma figura. São sugestões que a gente diz que são aplicações que a IA pode contribuir para que a gente possa também usar no processo de aprendizagem. O essencial é a gente criar prompts criativos e também ensinar os estudantes a utilizar da inteligência artificial para fortalecer o seu aprendizado, para aprender melhor, mais e melhor. Evidentemente, isso exige dos professores criatividade. Por exemplo, nós criamos ali no nosso e-book a Copa do Mundo da IA, onde a gente faz um jogo, onde a gente vai testar mesmas perguntas, mesmos prompts para as 3 IAs mais famosas, que é o ChatGPT, o ChatGPT da OpenAI, a Copilot da Microsoft e a Gemini da Google, né? Então a gente pode, por exemplo, verificar, enviar prompts, perguntas, e avaliar a qualidade das respostas e comparar na forma de um jogo. Esse jogo pode ser feito aí em grupos e os professores podem aí, de maneira inteligente, aí, organizada, supervisionar esse trabalho para que os estudantes percebam
e faço a crítica, inclusive, às respostas recebidas, porque esse é um grande problema da IA, e a gente falou ali em alucinação. Muitas vezes as respostas que são apresentadas são muito ruins e elas não são capazes de representar a realidade. Então, parece bem estruturado do ponto de vista de linguagem, mas são respostas absurdas. E isso precisa ser entendido pelos estudantes para que eles não usem a inteligência artificial de maneira equivocada. Na área matemática, por exemplo, eles cometem erros muito básicos. Então, é importante saber utilizar, ter o senso crítico. E aí a gente fala nessa ideia de usar a inteligência artificial de forma ética. Nós estamos preparando aí uma live sobre o uso da inteligência artificial na produção acadêmica. E aí a gente organizou esse vídeo, esse que está disponível no YouTube, vocês podem acessar por meio do QR Code. E a gente fala um pouquinho sobre como evitar o plágio acadêmico, né? O plágio involuntário, muitas vezes. Muitas pessoas cometem plágio sem saber que estão cometendo plágio. E outras pessoas cometem plágio voluntário mesmo, né? É por isso que eu faço referência a esse livro do professor Marcelo Crow Cox, que fala sobre autoria e plágio. Eu li esse livro aí recentemente. É muito interessante, que ele ensina um pouco sobre como a gente pode evitar o plágio e como fazer citação correta, né, na nossa tese, na nossa TCC, nosso TCC, trabalho de conclusão de curso, na dissertação, na monografia, em qualquer trabalho acadêmico. E aí apresento o ChatGPT Zero, né, que é um software criado exatamente para avaliar se o texto foi escrito por uma máquina ou por um ser humano, né? Então, à medida que a gente tenha a inteligência artificial avançando e as pessoas usando cada vez mais, também surgem empresas dedicadas a produzir aplicações e aplicativos que possam ajudar os professores e as instituições a separar o que é inteligência artificial, o que foi produzido por IA e o que foi produzido por um ser humano. Muitas publicações já estão proibindo o uso de artigos produzidos usando a inteligência artificial. Outros solicitam que os autores, os pesquisadores, digam exatamente onde utilizar a inteligência artificial e para que usar. Então, vejam que não é mais possível fazer o uso indiscriminado da IA achando que não tem consequências, porque os programas estão sendo desenvolvidos exatamente para denunciar esse tipo de uso equivocado, que é você não fazer o trabalho, ou seja, pedir para uma máquina fazer o trabalho e atribuir a si o trabalho de outra, que pode ser um algoritmo. Dr. Miguel Nicoleles fala o seguinte, que a inteligência artificial não é nem inteligente, nem é artificial. E ele fala que a inteligência é uma propriedade orgânica de seres vivos e a inteligência artificial foi treinada usando o ser humano. Então, por isso que a gente não pode chamá-la de inteligente nem artificial. Então, primeiro, porque teve a presença humana no treinamento. Então, eu trago aí nesse QR Code uma entrevista onde ele mostra que o grande risco da IA como plagiador do trabalho e da criatividade humana. E o risco também para a formação dos estudantes, para a formação das novas gerações, que podem ficar dependentes da inteligência artificial e não desenvolver o senso crítico. Lembrando, o professor Miguel Nicoleles é um dos maiores cientistas brasileiros, né? Não sei se vocês se lembram, na Copa do Mundo 2014, quando ele, na abertura da Copa, ele foi o autor da pesquisa, onde fez um tetraplégico fazer um chute na bola no início do jogo. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu fico à disposição para dúvidas. Espero que a gente possa continuar essa conversa aí, obviamente pela internet, pelo YouTube, e também estarei sempre à disposição para conversar e debater esse assunto que é muito importante. A inteligência artificial não é boa nem má, é mais uma tecnologia que depende muito da criatividade e do uso da humanidade. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.